Porque o negócio é o seguinte, ô Fábio Piperno, conseguiram criar uma crise no Palmeiras. A gente fala que a torcida do Flamengo consegue criar crise onde não existe, e realmente consegue, mas se a gente fala isso da torcida do Flamengo, isso também está acontecendo com a torcida do Palmeiras. Gente, criar uma crise para escrever acabou a paz, criar uma crise, a Leila foi, isso eu falo, tá? A Leila é a única dirigente do Brasil que quando o bicho tá pegando, ela vai pra câmera. Ela vai pra coletiva, me pergunta o que quiser que eu vou falar. E a Leila Pereira disse, ela falou, pode me xingar, eu não ligo, mas não xinguem o nosso treinador. O Abel não pode ser xingado. Isso incomodou conselheiros, inclusive da situação. Incomodou conselheiros da situação, conselheiros da oposição, incomodou a torcida organizada do Palmeiras. Só que aí eu vou ter que concordar com a Leila e vou incomodar muita gente. Porque realmente eu acho que se você for palmeirense, de verdade, você xingar o Abel Ferreira e fazer esse cara repensar se ele vai renovar contrato com o clube, é muita burrice. É muita burrice. Porque a informação que tem aí nos bastidores é que toda essa crise, xingamentos ao Abel, fez até ele repensar se ele vai renovar com o Palmeiras. E aí eu concordo com a Leila Piperno. Cara, eu acho que, óbvio que precisa ser cobrado, Palmeiras está entregando menos do que deve com os reforços que teve, mas também perdeu o Estevão e perdeu o Richard Rios. É bom deixar isso claro. Perdeu o Paulinho. É bom deixar isso claro também para a temporada. E aí tá aí. Paciência é o Kaká. Acabou a paz. Paciência é o K. Acabou a paz. Eu acho exagero, Fábio Piperno. E eu acho que gera uma tensão nesse Palmeiras para esse jogo de hoje contra o Ceará. Você concorda com a Leila? Você acha que a Leila também está comprando muito barulho do Abel e ele tem que ser criticado? O que falar desse ambiente hostil que se construiu no Palmeiras, que está brigando pela liderança do campeonato, Piperno? Bom, inicialmente, o Flávio citou aqui o Giroud. O Giroud fez um golaço ontem pelo Lille. Nossa, que coisa. Voltou pra França de novo, voltou pro Lille. Voltou, tô jogando no Lille. Ele é o grosso mais útil que eu conheço. Loucura, meu irmão. Que loucura, que loucura. 38 anos de idade. Que se dane o gol, que se dane o gol que o Giroud fez, onde quer que seja. Você pode falar do Palmeiras, por favor? Posso, claro, com muito. Giroud está vindo para o Palmeiras. Ah, já pensou? Eu Queria ele no Corinthians rindo. Você queria, Vamp? Porra, no Corinthians rindo. É, inclusive tem umas moças que gostariam também. Bom, mas de qualquer forma, sobre o Palmeiras, ter a Leila como presidente é de fato um privilégio para qualquer comissão técnica do mundo. Pronto, sexta-feira o Palmeiras foi eliminado de forma meio vexatória na quarta-feira, houve aquele ruído todo, torcida xingando o técnico, contestando o trabalho da presidente, que aliás na véspera, tinha uns 2 dias antes, né? O Palmeiras tinha divulgado o balanço semestral, bastante poupudo, um azulão bonito, bastante lucro e tal. Aí, eliminado na quarta-feira, toda aquela chiadeira, com razão, o time jogou mal, muito abaixo do que deveria. O técnico não atravessa a grande fase, fez escolhas ruins, mas é evidente também que a gente não pode avaliar o trabalho, de um treinador por um recorte, né, restrito assim. E aí, na sexta-feira, a Leila vai lá e deixa comigo. Então, chega na frente de todo mundo e, mais uma vez, blinda a comissão técnica. Fala, bom, o negócio é o seguinte, a bronca é comigo, o técnico vai comigo até o fim e ele é o cara em quem eu confio. Ponto final. Então, o significado de crise no Palmeiras tem um outro sentido. No Palmeiras não vai ter tsunami, uma crise, vai cair dirigente, vai cair comissão técnica, vamos fazer uma faxina no elenco. As coisas decididamente não são assim. Por mais que muita gente gostaria que não fosse. Gostaria que o Palmeiras reagisse como qualquer clube. E no Palmeiras não é assim. Não vai ter tsunami. Se a campanha vai ser boa ou ruim até o final do ano, isso a gente ainda vai conferir. Mas no Palmeiras não é assim. É um Palmeiras que, claro, vive um momento
Difícil, um Palmeiras que há mais de um ano não conquista título, sendo o clube do maior investimento no futebol brasileiro em 2025. Então, até por isso, o Palmeiras teria sim que dar mais respostas em campo, respostas mais rápidas, embora esse também seja um momento de reformulação de elenco. Acho que a comissão técnica tem feito algumas escolhas bastante questionáveis, tem sido cabeça dura em outras, mas também acerta algumas, é verdade. Esse ano, por exemplo, o Gia evoluiu muito, já é um jogador observado aí pelo mercado europeu. O Bruno Fux, que chegou praticamente de graça, tal, um becão que ninguém dava nada, e encaixou muito bem. O Mikael não, mas o Bruno Fux sim. Então, Palmeiras, por exemplo, acho que o Facundo até aqui, não disse a que veio, mas eu citei dois jogadores que aprovaram. Eu acho o Aníbal Moreno abaixo do que o Palmeiras precisa. E não estou falando isso por causa da expulsão, não. Desde sempre eu falei isso. Acho, enfim, um volantão comum, muito prestigiado pelo técnico. Então, assim, é algumas boas escolhas e outras ruins. Mas o importante é o seguinte, não vai ter crise, não vai ter demissão em massa, ninguém vai sair cortando cabeça porque uma meia dúzia foi lá gastar tinta, pichar muro, vaiar e tal. Isso não vai acontecer. Agora, informação, na quinta-feira houve uma reunião entre a Leila, marido dela, né, também conselheiro do Palmeiras, e o Abel Ferreira, e eu não estava lá para testemunhar o teor dessa conversa, mas por tudo que a Leila disse na sexta-feira, foi exatamente uma operação para acalmar o treinador, que tem sido alguém de reações muito intempestivas nos últimos tempos. Fica fazendo charminho, não sei se eu vou renovar, só depende de mim, o contrato está aqui faz tempo, e é verdade, faz tempo que ele já recebeu aquilo que o Palmeiras pretende dele, inclusive com proposta de renovação para ir até o final do mandato da Leila, isso também é verdade. Mas vamos ver agora, né, como Abel Ferreira entende isso. Outra coisa, Piperno, mas é verdade que ele está repensando se ele vai renovar ou não? Eu acho que isso é muito jogar para a torcida, eu acho que está fazendo aí um charminho. Veja, esse negócio do Abel repensar se vai ficar ou não no Palmeiras, eu sempre repito a mesma coisa. Assim, ele tem que olhar também pragmaticamente isso. Primeiro que ele disse que a família está muito bem adaptada em São Paulo. Segundo, que ele está num clube que o trata como nenhum outro aqui no futebol brasileiro. Ele pode errar à vontade, pode indicar jogador, fazer o que ele quer. A presidente já falou que vai com ele até o fim e ela tem cumprido. Isso é uma coisa que ninguém pode negar, é que a Leila tem cumprido o que ela promete. Segunda coisa, uma questão de mercado. Se o Abel quiser ganhar mais do que ele ganha no Palmeiras, ele vai ter que ir para o Oriente Médio, trabalhar na Arábia, trabalhar no Catar, porque aqui no Brasil, ou então na Europa, ninguém vai oferecer mais para ele do que ele recebe no Palmeiras. Agora, vamos imaginar que ele resolva, então, reconsiderar a carreira dele. Fala, bom, olha, é o seguinte, já deu aqui no Brasil, ganhei o que eu queria ganhar, fui muito bem tratado, ganhei muito dinheiro, fiquei rico aqui, então agora eu vou reiniciar uma carreira na Europa que ficou parada num time pequeno. Ele dirigia um time pequeno, um time da Grécia. Então, o que seria o destino do Abel? Provavelmente um time de médio escalão para baixo. Ele não vai sair daqui para dirigir o Real Madrid ou o Manchester United, muito pelo contrário. Olha o que o Vitor Pereira, por exemplo, tem hoje, um time de rabeira, na Premier League. Poderia ser um time de pelotão intermediário na Itália, Espanha, um Valência da vida. Esse aí é o limite. Um clube como esse aí não vai chegar a oferecer para o Abel nem perto daquilo que ele recebe no Palmeiras. Então, se ele quiser abrir mão de dinheiro por esse projeto de reinserção no mercado europeu, aí eu acredito que ele possa sair. Se ele quiser um projeto esportivo aqui no Brasil e dinheiro, ele vai ficar no Palmeiras. Não tem lá muita escolha. Ele recebeu uma proposta, o Sporting fez uma sondagem. Tá bom, duvido que o Sporting tivesse grana para pagar metade do que ele ganhou. E vai trocar o Palmeiras para ser técnico do Sporting? Também não sei se seria uma boa alternativa para reiniciar uma carreira na Europa. Então, assim, eu acho que os dois se complementam e precisam muito um do outro. A Leila e o Abel. Mas aí, Piperno, tem o ego também.
Tem um cara que foi falado até, né, dessas reportagens que o Abel pode sair do Palmeiras, que ele teria usado o termo ingratidão, né? Ingratidão. O que você tá fazendo essa cara? Ué, foi o que eu li, não sou eu que tô falando. Mas, pilhado, ele pode falar isso, joga pra torcida, aí a Leila vai lá, passa a mão na cabeça dele, Abel, nós estamos com você, você é o cara, e não vai sair do Palmeiras nem a pau. Eu digo, é muita burrice se o torcedor do Palmeiras fazer o Abel Ferreira sair do Palmeiras. Mas é muita burrice. Porque o Abel Ferreira, o cara entrega muito, não interessa, pode ter uma fase ruim, pode, mas não vai ter treinador melhor que o Abel. E pelo que as notícias dizem, ele passou a ter uma reflexão. Antes era certeza que ele ficaria, agora passa a haver uma reflexão se ele vai assinar ou não a renovação do contrato. E, a gente vai ter que falar, inclusive, gente, sobre o vandalismo que teve na madrugada de hoje, hein? Lá no centro de treinamento do Palmeiras. Torcedores, né, membros de organizada, provavelmente, foram com cara tampada, capuz, e jogaram bombas dentro do CT do Palmeiras, tá? Eu tô recebendo agora essa informação aqui do Kaique, já sei, Kaique, pode ficar tranquilinho. Tô recebendo agora, a gente vai mostrar, inclusive, as imagens, porque vândalos jogaram bombas dentro do CT do Palmeiras ontem, de madrugada. Ô, Pilhado, a gente vai falar sobre isso. Pilhado, não, rapidinho, Piperno, a gente precisa ir para um break, é muito rápido. E eu peço para vocês ficarem com a gente, porque a nossa audiência tá muito boa. Não sai daí, porque é 1 minuto de break. A gente vai falar sobre esse vandalismo no CT do Palmeiras e a gente volta já já. Canelada. O BYD Song Pro 2026 é perfeito para todo tipo de família. Para a família que vive conectada ou para a família que quer se desconectar do trabalho. Para os que preferem segurança, tem tecnologia ADAS com frenagem preventiva. E para as que gostam de aventura, tem autonomia de sobra para viajar. BYD Song Pro 2026. Perfeito para todo tipo de família. Até para as que querem tudo isso junto. Já pensou em turbinar a comunicação do seu negócio com o poder da inteligência artificial? Como criar mais conteúdo sem estourar o orçamento? Com a SAMP, você revoluciona a forma de produzir conteúdo. Transforme relatórios em newsletters, PDFs em gráficos, vídeos em notícias e notícias em posts para as redes sociais. Acesse samp.ai e descubra o poder da inteligência artificial na comunicação do seu negócio. A gente te coloca por dentro do que é mais relevante no cenário político e econômico. No 3 em 1, de segunda a sexta, às 4 da tarde, na Jovem Pan News. Canelada. De volta, hein? De volta ao YouTube da Jovem Pan, de volta à TV Jovem Pan, pra gente seguir falando, né? Teve ato de vandalismo com bombas no CT do Palmeiras, hein, gente? É bizarro, é bizarro. O Palmeiras, na fase que tá, com tantos títulos recentes, estão aí as imagens, ó. Vestindo capuzes, ó. Não dá pra identificar, né? Os marginais. Olha aí, ó, jogando rojões, jogando bomba dentro do CT do Palmeiras, tá? Isso aí, ó,
É bizarra essa situação. E o que fica muito claro, né, gente? É a rixa da organizada com a presidente. Não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com o time. Olha essas imagens, cara. São muitas bombas e rojões arremessados dentro do CT do Palmeiras. Tipo assim, é só para chamar atenção mesmo, né? Porque isso aí não danifica nada. Eles querem chamar atenção. Eles estão jogando ali num corredor de carros, onde se tem acesso ao clube. Ali é mais para desafiar mesmo, para mostrar uma afronta, né? Com relação a presidente, ao discurso da Leila, né? Porque a Leila foi na coletiva de imprensa e ela diz que ela não liga. Eu vou até perguntar se o Kaique tem, né, essa parte da entrevista da Leila, onde ela diz que ela não liga para o que a organizada faz, para o que estão falando, que ela sabe que é uma rixa, né? Com ela, Kaique, se a gente tiver essa declaração da Leila, vamos colocar, porque aquilo, a Leila não recuou, a Leila não amarelou. E aí agora tem esse incidente aí no CT do Palmeiras, Flávio Prado. Desculpa, Flávio, não, eu só ia falar um negócio no final do outro bloco, que eu acho o seguinte, Pilhado, isso aí não é ato de vandalismo ou de torcedor, isso é ato de bandido, isso é crime, então quem fez isso aí tem que ir pra cadeia. Imagina se o sujeito joga um negócio desse aí pro outro lado do portão e tá passando um funcionário do clube, por exemplo. Isso é crime. Então, não dá pra gente nem ao menos ter qualquer dúvida em relação a que lado se posicionar nesse embate da presidente com esse tipo de gente. A presidente do Palmeiras, ela pode ser passível de uma crítica ou outra, como todo mundo, como qualquer pessoa, né? Qualquer profissional em qualquer segmento. Agora, entre um profissional que está efetuando o trabalho dele e um bando de criminoso, isso aí é coisa de crime. Gente mascarada, gente com... Ou seja, boa intenção esse pessoal não tinha. Então, cadeia nesse bando de marginais, bandidos e criminosos. Era isso. É meio bizarra a situação, porque olha isso, o time está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. O time teve a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. É nítido, Flávio Prado, que eles estão aproveitando a eliminação da Copa do Brasil para trazer à tona essa rivalidade, Leila Pereira e organizada, Flávio. Bom, primeiro, o motivo disso. A Leila pagava o carnaval desses marginais aí e parou de pagar quando houve uma rixa lá com um assessor da Leila, que, segundo eles, torce pro Corinthians e tal, e eles não aceitavam. Ela parou de pagar, quando ela parou de pagar, os caras viraram inimigos, porque eles vivem de grana, o negócio deles é dinheiro. Não tem nada a ver com Palmeiras, com amor, com nada, é esquema. E aí eles começaram a tentar fazer todo tipo de achaque. Quando eles invadiram da outra vez, ela chamou a polícia, os caras saíram debaixo de porrada de lá. Esse mesmo grupo, ela fez uma nota, a Leila fez uma nota, tá lembrando que esse tipo de ataque lembra muito mesmo o que esse grupo fez contra a torcida do Cruzeiro, contra o bando lá do Cruzeiro, e um cara morreu, né? Então, ela define, eu concordo, como ataque terrorista. Não tem nada a ver com futebol, são bandidos achacando para ver se volta o dinheiro que ela tirou das torcidas uniformizadas. É isso. É simplesmente isso. É um achaque, nós estamos fortes aqui, nós vamos atacar vocês, aproveitando, claro, o resultado e tal. Mas o mais importante, eles estão achacando o Palmeiras para tentar voltar a ter o dinheiro que eles tinham antes de ter aquele desacordo com a Leila. Esse é o ponto. Eu não sei nem se eles são os Palmeiras, eles fazem parte da facção. Mas eles não sei se são torcedores do Palmeiras. E com relação à torcida do Palmeiras e a história de Abel Ferreira. O Abel fez um trabalho vencedor no Palmeiras. Claro que fez. E foi muito bem pago por isso. Então, mas assim, ninguém deve nada para ninguém. Ele fez um trabalho muito bem feito. E se puder continuar, ótimo. A Leila quer, ela é a presidente, né? Ok. Ele foi muito bem pago. Ele virou um técnico importante no Brasil por causa do Palmeiras. Ganhou e é muito bem pago para fazer o trabalho que ele faz. Se ele sair do Palmeiras, não vai acontecer nada. No primeiro momento vai ter alguma dificuldade e tal, depois você se acerta. Técnicos muito maiores do que eles já passaram pelo Palmeiras, saíram e o Palmeiras seguiu. Ele é que eu não sei se ele vai conseguir se achar fora da blindagem que ele tem no Palmeiras. Cala sua boca!
Cala a sua boca. Pelo amor de Deus. Se ele sair do Palmeiras, nada vai mudar. Você tá de sacanagem. Não vai. Aí não. Não vai. Aí não. Ó, você sabe que eu não aposto e não gosto de aposta. Eu aposto com você e você escolhe o valor. Se esse cara sair do Palmeiras, eu garanto pra você que o Palmeiras se acerta antes dele. O Palmeiras vai continuar ganhando título e ele eu quero ver se ele vai ganhar alguma coisa. Vamos mudar essa apostinha. Vamos. Se ele sai do Palmeiras, você garante que o Palmeiras vai conquistar em 5 anos 2 Libertadores, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Quer pegar? Não é isso. O Palmeiras... Não, peraí. O Palmeiras vai... O que eu garanto é o seguinte. O Palmeiras vai continuar sendo... Porque ele, com ele, agora, nos últimos anos, não ganhou nada. Inclusive, muito por culpa dele. Ele errou pra caramba, ele prejudicou. Só no último ano. O único ano que ele não ganhou foi o ano passado. Mas o Palmeiras perdeu a Libertadores o ano retrasado também por culpa dele. Aquela história do Hendrick com o Botafogo, com o Boca Júnior, que ele segurou o Hendrick. Ele faz 2 anos que ele não faz nada decente aí no Palmeiras. Tá muito mal, tá errado. Não, mas você não pode falar que não vai mudar nada no Palmeiras, Flávio. Ó, não, vai mudar de estilo. De repente o Palmeiras adquire um estilo bonito de jogar futebol. Quando um cara ficar muito tempo no time, teve aquele técnico, o Tecate que ficou 30 anos lá no Londrina, quando saiu teve dificuldade, se acostuma, se habitua com o trabalho. Então pode ser que o primeiro técnico que venha, até por grau de comparação, o Flamengo, o Jorge Jesus saiu, parecia que tinha acabado o mundo. Aí veio o Domenech e tal, teve dificuldade. E piorou muito. Então, piorou. Tá bom. E aí? Já teve o Flamengo morreu por causa disso, continuou. Ganhou Libertadores de novo, é o protagonista, voltou a ser campeão, é o líder do Campeonato Brasileiro, tá jogando o melhor futebol do Brasil de novo. É isso que vai acontecer. E o Jorge Jesus ganhou o quê? Não sei o quê da Arábia e continuou jogando em time secundário. Foi lá pro Benfica, saiu a pontapé. É isso que vai acontecer com o Abel. Ganhou o quê, não? Ganhou salários exorbitantes, pô. Não, salário é outra coisa. O salário cada um paga quem quiser pra quem achar que deve. Pra mim, o Abel ganha muito mais do que merece no Palmeiras. Aí é problema de cada um. Se o Palmeiras paga, é problema do Palmeiras. Manda ele ganhar isso em Portugal. Ele desdenha tanto do futebol brasileiro, do Brasil. Manda ganhar lá em Portugal isso aí. Esse é o ponto. Agora, o Palmeiras paga quanto quiser e Deus que ajuda, ele que ganha o dinheiro dele. Se o Palmeiras se dispõe a pagar, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Agora, o Palmeiras vai ter dificuldade, no primeiro momento vai sentir, porque ele tá lá há muito tempo. Mas o Palmeiras se acerta e ele, eu não sei se ele se acerta em outro time. Tenho muita dúvida. Primeiro que ele não vai, como disse o Piperno muito bem, não vai pegar time com o porte do Palmeiras lá fora. Não vai pegar. Não vai pegar um time de ponta na Espanha, não vai pegar um time de ponta na Inglaterra, não vai ter o respaldo que a Leila dá pra ele, não vai ter a diferença de força que ele tem no Palmeiras com relação aos outros times. E o Palmeiras vai continuar forte, o Palmeiras vai continuar organizado, o Palmeiras vai continuar tendo um respaldo muito bom pro treinador que vier, mas claro, vai fazer diferença. Eu diria até uma coisa pra vocês, se sou eu, usaria uma tática que eu conheci com um brilhante empresário. Quando saía um cara muito bom, ele trazia um cara muito ruim. Aí fica, pô, que negócio maluco. Aí depois de 2, 3 meses, ele tirava um muito ruim e trazia um médio. Bom, aí já melhorou. Olha que jogada ótima. Você pega, o cara tem muito sucesso, traz um cara bem ruim. Aí o cara vai fazer um monte de bobagem. Depois de 2, 3 meses, você traz um médio. Pronto, já melhorou. Não piorou, melhorou. Isso é uma tática sensacional. E do jeito que o Palmeiras é estruturado, o Palmeiras vai continuar sendo protagonista de tudo. Ele é que eu não sei se vai ser protagonista sem o respaldo que ele tem no Palmeiras. Agora, se o Palmeiras puder renovar, melhor, claro. Tá aí, já deixa. Tá aí, sabe? Já tá lá. Quem sabe, como é o ditado italiano? Quem sabe, quem troca o certo pelo duvidoso sabe o que perde, não sabe o que vem. Mas pode até ser melhor. Talvez a médio prazo o time do Felipe Luiz jogue mais bola do que jogou o time do Jorge Jesus. Sem contar o péssimo aproveitamento do Abel Ferreira em torneios mundiais. Ele disputou 9 partidas válidas por títulos mundiais e ele ganhou 2 vezes do Al-Ahly só. Ele chegou a ficar em último lugar num dos torneios. Ele perde. O pior time do Brasil no Mundial foi o Palmeiras. Não, Flávio, mas aí você tem implicância com o Abel também. Não, eu tenho mesmo, mas isso é outra coisa. Eu tenho mesmo, eu não gosto dele. Isso é óbvio que eu não gosto dele. Não, Então, mas implicância por quê? Mas então reconheça que se ele sair, vai mudar alguma coisa. Claro que vai. O Palmeiras vai ficar órfão
por um bom tempo. Bom tempo não. Na minha Pode, o opinião. primeiro técnico que vier vai ter problema, depois vai voltar. O Palmeiras vai continuar tendo um dos melhores elencos da América do Sul. O Palmeiras vai continuar pagando mais que os outros, vai pagar em dia, vai investir pra caramba. E é isso que ganha, meu amigo. O resto é conversa, é proteção, é blindagem. Senão não segura. Se ele tivesse no Corinthians, ele já tinha voado há muito tempo. Mesmo não gostando dele, que você assume aqui, todo mundo aqui é sujeito homem, a gente fala, mas você acha que ele não tem que sair, certo? Ah, se puder não sair, é melhor pro Palmeiras, claro. Tá tudo certo lá. Agora, é melhor pra ele não sair do que pro Palmeiras. É isso que eu tô querendo dizer. Se ele sair, é problema dele, vai com Deus, esteja feliz onde ele estiver. Eu não desejo mal a ninguém, tá? O fato de eu não gostar das atitudes do cara não quer dizer que eu desejo mal a ele. Agora, se ele optar por sair, primeiro, duvido que ele ganhe o que ele ganha no Palmeiras. Segundo, ele não vai ter o respaldo que ele tem no Palmeiras. Ele não vai conseguir fazer em nenhum time o que ele fez no Palmeiras. E o Palmeiras, ao contrário, vai se reacertar, porque o Palmeiras vai continuar. Ele não vai continuar sendo um dos melhores técnicos do país quando ele for, porque eu acho que ele não tem lastro para isso, mas o Palmeiras vai continuar sendo um dos times mais ricos, um dos times mais organizados, um dos times blindados, um dos times mais fortes, um dos times que mais investe, um dos times que paga em dia. Então é muito mais fácil o Palmeiras se ajeitar sem ele do que ele sem o Palmeiras. Isso para mim é uma coisa muito clara. Eu até concordo com o Flávio que é mais difícil ele se encontrar do que o Palmeiras se encontrar. Isso eu concordo. Mas eu acho que o Abel Ferreira vai fazer muita falta no Palmeiras. Eu discordo do Flávio quando ele faz. Ele vai embora e não vai fazer diferença nenhuma. Aí eu não consigo enxergar. Eu acho o Abel foda na posição que ele ocupa hoje. Agora, o Palmeiras, ele emitiu uma nota oficial respondendo a esse vandalismo. É a Leila Pereira, eu e a Lívia, né, minha esposa, Lívia Weber Asmar, que eu amo tanto, a gente sempre fala isso. A Leila Pereira é mais firme que 90% dos dirigentes homens do futebol brasileiro, tá? Se não for 100%. Porque a Leila Pereira, a forma como ela age sem medo, e a gente sabe, tá dando pra ver aí, né, nessas imagens, que muitas vezes são marginais que estão do outro lado, e a Leila Pereira, ela não amarela, né? Ela, de novo, respondeu a esses atos de vandalismo. E a nota do Palmeiras diz o seguinte, abre aspas, durante a madrugada desse domingo, dia 10, vândalos atacaram covardemente a academia de futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local, em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Por sorte, ninguém se feriu. Bombas e rojões foram arremessadas contra o centro de treinamento do clube, em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos. Irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará boletim de ocorrência. Todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da academia de futebol serão disponibilizadas aos investigadores. Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, incapaz esteja sob risco permanentemente. Neste sentido, o clube lamenta a conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último derby, vem dando publicidade, muitas vezes sem qualquer senso crítico, a ameaças feitas por indivíduos violentos que tentam se impor pelo medo. Cara, eu tenho que aplaudir muito a Leila Pereira. Meu Deus do céu, se todos os dirigentes tivessem essa postura quando algo criminoso acontecesse com seus clubes, que eu digo aqui, não é uma individualidade do Palmeiras, não. Isso acontece em todos os clubes do futebol brasileiro. Às vezes organizada tentando intimidar jogadores, treinadores, dirigentes.
E a Leila Pereira, de novo, ela não se intimida, velho Vamp. Ela vai pro combate de novo e realmente, isso é um atentado terrorista. E eu não me atentei para esse detalhe, tá? Os jogadores estavam lá. Os jogadores estavam concentrados para o jogo de hoje contra o Ceará. Ou seja, foi uma afronta não só a Leila, aos jogadores e ao técnico Abel Ferreira. E aí me desculpa, gente. É óbvio que qualquer treinador que é multicampeão por um clube e vive uma situação como essa, ele deve refletir se ele deve ou não continuar no clube, ou aquele pensamento que a gente fala muitas vezes, cara, na boa, vou sair por cima, sou ídolo, quero paz para minha família, já ganhei dinheiro adoidado. Óbvio que isso gera uma reflexão, cara. Marginais jogando bomba dentro do CT, Vamp, você já conviveu com isso no Corinthians. Gera uma reflexão para vocês? Você falar, porra, na boa, não quero mais viver uma palhaçada como essa. Então, vamos lá. Primeiro eu quero dar uma opinião também, eu concordo com o Flávio plenamente, né, de que o Palmeiras com a estrutura que tem montada vai ser muito mais fácil algum treinador chegar, no meu caso, não estou falando que o Abel vai embora, não, mas se fosse o caso, de chegar e ter uma estrutura montada, do que Abel ir para outro clube e de repente chegar com o poder de mandar contratar, tipo assim, 500 milhões em contratação. Né? A gente está vendo a dificuldade aí de alguns clubes. Você vê que o Liverpool levou anos agora que gastou, abriu o cofre, e outros, Barcelona não pode contratar, e outros. Não estou falando que ele vai para esses times aí. Em relação ao que a torcida está fazendo, está arrumando para a cabeça, cara. O Palmeiras está estruturado, bem armado, até parecendo aquela conversa que a gente falou antes aqui no começo do programa, que o Chico Lang falava, tá muito calmo lá, não é assim. Lá não é assim, mas é para ter tranquilidade. Túlio Dias acabou de contratar vários jogadores aí que estão chegando agora, né? Não é um clube que vive em jejum de títulos, que não ganha nada, que tem a parte financeira em dúvida, que recebe transferban, que a briga política está muito acirrada, daqui a pouco a gente vai chegar no que eu quero falar. Agora, porra, também é um mimimi, para de falar, sei lá, um chilique desnecessário. Ô, Tico, você perder para o seu maior rival dentro da temporada com o que você vive no atual rival, por exemplo, o Palmeiras vive de braçada financeiramente, o seu treinador tem mais de 5 anos, a presidente exerce ali os poderes com total autonomia, quem manda aqui sou eu, quem contrata aqui é minha comissão, é meu staff, eu assino o cheque, o diretor de futebol tem total poder do que o rival. Aí você perde o Campeonato Paulista, perdeu em casa, empatou em Itaquera com pênalti perdido pelo Rafael Veiga, né? Rafael Veiga perde um pênalti em Itaquera. Sim. Aí vem agora na Copa do Brasil, você perde de novo em casa e empata em Itaquera. Velho, deixa eu te falar, aí o Abel era só elogiado por todo mundo. Aí as organizadas vêm e vai o time, ou vaiava a Leila, antes era a Leila, agora vaiou o Abel e vaiou o time todo por perder do rival. Isso não é pra ter mimimi não, Flávio. Quantas vezes dentro do Corinthians a gente ganhando tudo, aí vai, perde pro Palmeiras, ou perde pro São Paulo, aquele jogo a torcida vaiava. Mas a torcida não achava que era um trabalho horrível de não ganhar. Tem um jogo que você vai e paga, seu time não vai bem. Isso acontece no Flamengo, no Bahia, no Atlético Mineiro. Acontece o torcedor vai para aquele jogo e seu time não joga bem, principalmente contra um rival. Aí não, eu vou repensar o meu contrato. Repensa então no contrato por causa de uma vaia em um jogo contra o rival, para ver se vai arrumar um contrato desse em outro lugar. Se você pegar aí, vamos fazer aqui, vamos passar logo para a Península Ibérica, que atravessou o oceano, vai em Portugal, o Benfica quer? Sport que quer? Porto quer? Opa, não sei nem se o Braga, então tá fora. Todos eles sem treinador. Não estou falando que ele é ruim, não. Vamos lá para a Espanha, que está ao lado. Barcelona está com o treinador campeão. Chegou Xabi Alonso, ídolo do Real Madrid, que vai comandar. O Atlético de Madrid tem o treinador mais caro do mundo, o Simeone. Então, 3 grandes ali que tá em tudo. Paris Saint-Germain, Flávio Prado, acabou de ganhar a Liga dos Campeões. Eu acho que está pensando em demitir o treinador. O Olympique de Marseille está lá contratando, repatriou o Aubameyang, todo mundo. O treinador está lá. Então,
Já tô aí na Península Ibérica, aí no Mas países me desculpa latinos. também. Ô, Vamp. Na Itália. Não tem, porra. Não vai ter, Chico. Ó, um chilique. Que o Porto jogou no Mundial, ele pode ser técnico do Porto. Deixa eu te falar, não é. Não tô, você viu que eu falei que não é se ele tem competência, não. É se o time vai estar de olho no Abel agora, esses clubes. Tô falando até times latinos, de países latinos. Você vai lá pra Itália, tem o Napoli campeão, o Milan acabou de trazer um treinador novo. A Inter tá com, né? Saiu, já tá, a Roma tá lá com o seu. Não é isso. Não é assim. Por mais que você tenha um staff muito forte, vai meter ele na Premier League? Vai meter ele na Premier League, no Liverpool, no Chelsea, no Manchester City? Não é isso que eu tô falando. Não tô falando da competência dele, não. Tem que ter esse vazio em algum clube. E aí você tem um staff forte para levar um treinador que tá saindo do Brasil. Teve o Mundial de Clubes, você viu, se comportou bem com a arbitragem, não brigou com ninguém. Agora, um chilique, vou repensar para ir embora porque a torcida avaliou no jogo. Quer apostar se jogar hoje, se o Palmeiras hoje não jogar bem e não ganhar o jogo, vai ser vaiado de novo? Claro que vai. Vai ser? Isso é comum, pô. Mas 500 milhões tem que jogar, né? O Renato Paiva, que ontem tomou um sapeca iaiá de 5, saiu do Botafogo, meio esquisito, o técnico abraçando ele, tava no Fortaleza ontem. Tá bem, o resultado do jogo teve jogador do Fortaleza expulso. Mas quando você olha o resultado, é 5-0. Ninguém fica pensando se jogou com 7 ou com 8. Teve um jogo que o Benfica, na pandemia, foi enfrentar um time no Campeonato Português, que só pode jogar contra 7. A federação não cancelou o jogo, não. E o Benfica meteu 5.